Transformar tem suas peculiaridades, tem que saber entender sobre plasmídios, tem que entender sobre introdução do meu gene ali, tem que entender como funciona esse procedimento. No entanto, nada disso é válido se minha cultura de tecidos ela não funcionar corretamente. A cultura de tecidos é um gargalo nos procedimentos de transformação. Se ela não está bem estabelecida, dificilmente a gente vai conseguir regenerar um organismo. Algumas espécies dispensam o uso de cultura de tecidos vegetais. O caso de Arabidopsis thaliana, que é uma planta genética modelo, eu não preciso trabalhar com cultura de tecidos. Eu consigo ter plantas totalmente transformadas simplesmente fazendo procedimento de transformação genética com agrobactério nas flores. Mas isso eu não consigo reproduzir em outros organismos, infelizmente, principalmente nas plantas cultivadas. Então aí a gente tem que utilizar a cultura de tecidos para regenerar esse material. Então vamos falar um pouquinho de conceitos e técnicas de cultura de tecidos, pelo menos dar uma abordagem. Eu sei que vocês já tiveram uma aula, uma disciplina sobre isso, então vocês já aprofundaram esse conhecimento. Vou dar uma pincelada em alguns pontos relevantes aqui. Então, ela é uma ferramenta extremamente útil para clonar plantas em escala comercial, e isso é uma grande vantagem, é só pensar na Aracruz celulose, na Clabin, que produzem muito eucalipto. Eles clonam ali numa pequena sala uma quantidade absurdamente grande de mudas, de clones geneticamente iguais, que são úteis aí para o emprego do ponto de vista comercial. E é uma técnica auxiliar no processo de transformação genética e também de conservação aí de espécies. E a cultura de tecidos, ela se baseia, né, na teoria da totipotência da célula. O que é essa totipotência? É a ideia de que os seres vivos eles vão poder regenerar organismos inteiros, tá, idênticos à matriz doadora, a essa célula doadora, a partir de uma única célula. Isso é um fenômeno notável nas plantas. Aqui eu botei um calo, né, um tecido que era diferenciado, foi desdiferenciado e a partir de então ele vai poder se tornar uma fonte importante de vários clones vegetais. Esse fenômeno da totipotência ele é realmente relevante em plantas, porque teoricamente qualquer célula de planta eu consigo produzir um organismo inteiro a partir daquela célula. Já devem ter feito, talvez, né, experimento, vocês tiraram aí uma folhinha de uma planta e a partir daquela folhinha vocês regeneraram um organismo inteiro. Isso é totipotência celular, porque cada célula, teoricamente todas as células, elas são iguais. Teoricamente não, né? Todas as células elas são iguais geneticamente. Então, teoricamente, todas as células têm dentro delas a informação para poder produzir um organismo inteiro a partir delas. Em plantas, isso é bem notável. É muito mais fácil recobrar esse fenômeno da totipotência em vegetais, quando eu comparo com animais. Animais, não. Animais, o fenômeno da totipotência está restrito às células iniciais, aos blastômeros iniciais que vocês têm durante o processo de fecundação. Ali surgiu o zigoto, as células se multiplicam, a gente tem os blastômeros, e esses blastômeros é que podem acabar dando origem ao organismo inteiro. Depois eu tenho lá no organismo animal mais velho linhagens de células-tronco, que são chamadas células-tronco, né, na verdade. Então tem várias linhagens de células-tronco. Só que essas células-tronco elas já não possuem a totipotência celular. Elas possuem células-tronco multipotentes, pluripotentes, mas a totipotência em animais ela fica restrita a essas células. Claro, porque até hoje não descobriram uma maneira de transformar qualquer célula em totipotente. Talvez daqui a 100, 200, 1000 anos descubram alguma forma de fazer isso. Mas a ideia do uso da cultura de tecidos é isso, é utilizar o quê? Uma célula, que pode inclusive estar já diferenciada, desdiferenciar ela e a partir dessa célula multiplicar ela para eu ter muitos clones, que são interessantes para mim. Do ponto de vista comercial, porque do ponto de vista evolutivo, o clone ele não é muito interessante, porque se um clone for suscetível a uma doença, tipo, todos serão, e aí se perde absolutamente toda a população. Então, do ponto de vista evolutivo, não é interessante a presença de clones, no entanto, aqui para a nossa abordagem, a cultura de tecidos, o fenômeno da totipotência celular, ele vai ser bem relevante.
Ah, eu também posso empregar a cultura de tecidos na propagação de sementes com dificuldade de germinação na natureza. E às vezes algumas espécies de orquídeas são muito difíceis de regenerar do ponto de vista ornamental. Isso pode ser relevante. Em cultura de tecidos eu consigo resgatar essas sementes com dificuldade de germinação. E aí eu posso muitas vezes também estar recuperando espécies aí que estão ameaçadas de extinção. E qual é que é o princípio? Olha, eu pego um genótipo, que a gente chama de genótipo superior, que eu tenho interesse. Tá? Geralmente eu tenho que são genótipos relevantes, mas tem poucas plantas, poucas mudas, um ciclo longo, né? Geralmente mais de 2 anos, e eu vou pegar e aplicar aqui técnicas de cultura de tecidos. Pega aqui isso aqui é um abacaxi, o abacaxi é uma bromélia, tá? Pega essa bromélia, tipo, seleciona algum tecido dela, coloque um meio de cultura, e esse cultura de tecidos faz uso de meio de cultura. O meio de cultura muitas vezes tem ali uma série de hormônios, pode ser pequena quantidade, pode ser quantidade maior, dependendo do que eu vou fazer, mas eu pego um tecido diferenciado, coloco esse tecido diferenciado em um meio de cultura que vai induzir a desdiferenciação. Aqui eu tenho a formação, né, de calo, e a partir desses calos eu tenho o surgimento aí de organismos inteiros, clones desse organismo aqui, porque são células desse organismo aqui. Existe um problema, já falei para vocês na cultura de tecidos, que quando eu faço isso, eu coloco essas células em meio de cultivo, eu tenho aí o fenômeno da variação somaclonal acontecendo. Vou ter o que? Modificações genéticas. Tanto que para a bananeira eu tenho uma quantidade X de modificação que é tolerável, que ainda considero ok. Então, mesmo esse sistema de cultivo, independente de fazer uso de transgênico ou não, eu estou induzindo aqui uma série de mutações também. E a princípio está ok. Ninguém nunca morreu por fazer uso desses organismos aqui. Mas atentem para isso. A cultura de tecidos ela vai ter um problema associado então com essa variação somaclonal, que pode ser um determinante aí, dependendo da condição da planta. Mas ok, aqui deu certo, tipo, tinha o meu calo, a partir desse calo eu produzi algumas mudinhas, essas foram para solo, cresceram, voltaram a produzir abacaxi. Então, a partir disso, todos os clones, por quê? Porque esse organismo? Porque ele tinha um genótipo superior. Superior, no caso aqui, tinha características de interesse agronômico. Então, a cultura de tecidos auxilia muito nesse processo. Como eu falei para vocês, na transformação genética, a cultura de tecidos é que vai ser crítica. Então, aqui eu tenho gene identificado e isolado, eu multipliquei esse gene, eu associei esse gene com partículas de ouro ou de tungstênio, eu bombardeei a minha planta, no caso da biolística, ou eu utilizei o sistema Agrobacterium, eu introduzi o meu gene dentro do plasmídio, eu introduzi esse plasmídio dentro da bactéria, a bactéria fez a introdução do tDNA dentro da planta. Então, duas abordagens. Mas aqui nesse caso, o que aconteceu? Independente da abordagem, eu tive a introdução do meu gene, do meu material genético dentro do cromossomo da célula vegetal. Eu fiz a seleção da célula que possuía o transgene, como com higromicina, com GFP, diferentes abordagens. Eu tive que selecionar aquilo que foi geneticamente transformado. Então, eu tenho somente agora células que contêm o transgene, só que essas células eu preciso de alguma forma ser capaz de regenerar elas. E para eu regenerar, eu vou precisar de uma cultura de tecidos bem estabelecida. Então, a cultura de tecidos ela é crítica nos eventos de transformação genética. Então, quando vocês têm essas plantas aí cultivadas, que são transgênicas, elas passaram por um período aí de cultura de tecidos, pelo menos a matriz original, né, delas, ela teve que passar por cultura de tecidos para que a gente tivesse então a produção desse transgênico. Então, a cultura de tecidos é crítica de fato nesses procedimentos de transformação genética. Qual é que é a vantagem do uso da cultura de tecidos? Uniformidade, né, do material genético. Eu quero clones, aquela minha planta ela é interessante, ela produz muito mais, é resistente a uma série é tolerante a uma série de fenômenos, de estresses abióticos e bióticos, e eu quero reproduzir isso.
Então eu consigo muita quantidade e qualidade daquele meu genótipo através da cultura de tecidos. E utilizando um espaço bem pequeno. Então aqui tudo clones do mesmo organismo, tudo bromélias aí do mesmo organismo. Então eu vou ter o mesmo tipo de abordagem podendo ser aplicada em morangos, em bananas, e aí depende do que eu tenho interesse. Então a ideia é muito simples. Eu tenho meu genótipo ali superior, a partir desse meu genótipo superior, eu vou em cultura de tecidos, vou multiplicar ele, eu vou ter matrizes, eu vou clonar por estaquias minha matriz e eu tenho plantis. Plantis uniformes, plantis precoces, de alta com uma quantidade muito grande e uma qualidade superior, porque vieram de um genótipo superior. Então essa é uma grande vantagem. A cultura de tecidos realmente ela é determinante, principalmente no plantio aí de eucalipto ou de outras plantas aí com interesse florestal. É bem interessante porque eu consigo numa pequena área produzir uma grande quantidade de clones. Um pequeno laboratório já é suficiente para me atender. E a abordagem, cultura de tecidos, ela também é muito importante no melhoramento vegetal, porque vai auxiliar na regeneração de plantas geneticamente modificadas. É o que a gente vai ter no caso aqui do mamão transgênico, que é resistente à papaya ring spot. É um vírus que é transmitido por pulgão. E à medida que eu pude transformar algumas células e regenerar elas, eu produzi um mamão transgênico. A gente vai dar uma olhada nesses exemplos. Mesmo caso aqui com feijão transgênico, vírus do mosaico aqui do feijão, que também vai ser transferido aqui por um díptero, eu utilizando técnicas aí de cultura de tecidos e transformação de plantas, eu fui capaz de gerar esse feijão que é resistente a esse tipo de vírus. Então existe uma série de exemplos aí de cultura de tecidos vegetais e a transformação genética de plantas foi bem sucedida aí para eu obter variedades que são resistentes a uma série de problemas do ponto de vista agronômico. E também é interessante, né, do ponto de vista de melhoramento na área ornamental. Eu posso regenerar, como dei exemplo anteriormente para vocês, muitas plantas podem ter dificuldade aí natural de regeneração ou de germinação. Eu posso inclusive produzir clones delas, como no caso aqui das orquídeas. Às vezes, tipo, ao invés de esperar a natureza, né, seguir o seu curso normal, eu posso acelerar o processo aí com alguns organismos, o que é interessante do ponto de vista também comercial. Então existe uma série de princípios no cultivo in vitro, a gente passa por uma série de etapas. Uma coisa importante é, como falei, a gente tem que trabalhar numa câmara de fluxo, o ambiente ele é totalmente estéril. Então obviamente os protocolos eles variam um pouco, mas a ideia é basicamente a mesma, que eu coletei uma folha, eu utilizei um líquido desinfetante, eu acabei limpando essa folha, não a ponto de matar ela, tá? Eu removo esse líquido desinfetante e eu tenho aqui uma planta totalmente limpa, sem nenhum tipo de patógeno, e eu posso remover uma pequena porção dessa planta aqui, dessa folha da planta, e colocar em um meio de cultura, que tem aqui elementos nutritivos e hormônios vegetais que vão estimular o processo de diferenciação. Aí a partir desse meu fragmento da planta, da folha da planta, como essas células elas apresentam o fenômeno da totipotência celular, eu sou capaz de gerar calos e a partir desses calos muitos rebentos. E esses rebentos eu vou simplesmente fragmentando e colocando em novos meios de cultura. E a partir de então eu modifiquei essa fase de proliferação, fui para uma fase já de maturação, eu removo esses meus brotos que estão aqui, que proliferaram, multiplicaram, passo então para novos meios de cultura para estimular o amadurecimento, eles vão maturar e aí consequentemente eu vou ter uma plântula inteira. Após o desenvolvimento, né, de pequenas plântulas, elas vão ser removidas por uma estufa, elas têm que ser aclimatadas e depois elas vão acabar indo para o mercado. Então, a ideia é o quê? Eu removo um pequeno parte do tecido vegetal, eu utilizo então hormônios e elementos nutritivos para desdiferenciar esse meu tecido vegetal. E aí, a partir desse processo de desdiferenciação, eu vou ter uma série de brotos. E esses meus brotos, aí sempre vou colocando eles em meios de cultura diferentes para que eu tenha, no final, a obtenção de uma plântula. Então é bem simples de entender o procedimento da
cultura de tecidos. Muito embora não seja simples de fazer, é laborioso e até desenvolver o meio ideal para cada espécie, isso realmente pode ser um grande gargalo. E aqui está um laboratório de cultura de tecidos. Lembrem-se, eu falei para vocês, posso uma área pequena produzir milhares e milhares de plântulas. Vamos pensar aqui no caso de eucalipto. Aqui está o pessoal trabalhando, vocês podem ver aqui essas áreas, iluminação, né? Tem um período aí X, que é o ideal para cada espécie, e eles estão trabalhando num ambiente totalmente asséptico aqui, removendo os brotinhos, colocando, né, em meio de cultura para que no final tenha a produção aí de uma série de clones a partir de um organismo original. Então existem diversas aplicações da cultura de tecidos. Eu posso utilizar para multiplicação de espécies que são de difícil propagação. Eu posso utilizar a cultura de tecidos vegetais para eliminar vírus de plantas, a cultura de meristemas, por exemplo. Com cultura de meristemas eu acabo eliminando vírus presentes nas plantas, pelo menos essa é a ideia. Ou o uso de microenxerto também é possível fazer isso, a gente vai dar uma olhada. O melhoramento vegetal pela própria germinação in vitro, multiplicação em larga escala, essa é a aplicação maior, né, o objetivo então da cultura de tecidos, a aceleração dos processos de melhoramento, quando eu faço uso de marcadores moleculares, tipo, posso pegar um pequeno fragmento, já ver se eu tenho ali, multiplicar e ver se eu tenho a minha planta de interesse. Então uma série de abordagens eu posso utilizar com marcadores moleculares e cultura de tecidos. Eu posso fazer conservação in vitro de recursos genéticos de plantas, principalmente aquelas ameaçadas de extinção. Aí qual é que é a vantagem disso? Dentro daquele genótipo eu posso ter genes que sejam de interesse, muito embora eu nem saiba disso ainda. Então manutenção, conservação in vitro de recursos genéticos é algo muito importante. Eu posso induzir também mutações in vitro, isso utilizando alguns agentes químicos. Isso ainda é largamente empregado, né? E eu também posso produzir transgênicos utilizando a cultura de tecidos vegetais. Então, cultura de tecidos vegetais apresenta uma série de aplicações.